Olá, sou Flávio Morgado e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre análise de fluxo de caixa heterogêneo com Excel, que é mais um detalhe da matemática financeira no Excel. Fluxo de caixas heterogêneos são analisados por duas funções, VPL e TIR, e por uma característica, que é o payback. Mas o que é fluxo de caixa heterogêneo? São aqueles em que as entradas e saídas de caixas não são iguais. Está normalmente associado a um projeto de investimento econômico, em que se determina na linha do tempo o valor do investimento e depois ele começa a gerar dinheiro até pagar o investimento e começar a ficar positivo. E os valores de cada período indicam o saldo deste fluxo de caixa. Para se calcular o valor presente líquido, é necessário depreciar cada entrada para o momento zero, e então depois somá-las todas e encontrar o que se chama valor presente líquido, a soma de todos os valores presentes. E uma outra forma de analisar é ver qual é a taxa de juros que desconta esses valores para fazer com que o VPL seja zero. De forma geral, nós temos essa simbologia aqui. No momento zero acontece um investimento grande, aí começa a capitalizar no momento entre 0 e 1, onde os períodos referem-se a anos, anos contábeis, então começa a amortizar o investimento, amortizar até que se torna positivo. Os projetos são normalmente desenvolvidos para 10 anos. 10 anos é o tempo padrão utilizado para se depreciar equipamentos industriais, por isso esse horizonte de tempo. A função VPL deprecia cada parcela de um fluxo de caixa heterogêneo por uma taxa de juros específica. Você determina essa taxa de juros com base no custo de oportunidade do dinheiro que você pode pegar emprestado. Então, se você vai pegar crédito direto ao consumidor no banco, vai ter que botar essa taxa. Agora, se você tem acesso aos créditos especiais do BNDES, vai ter uma taxa bem mais favorecida. A sintaxe da função é essa. Ela pega uma taxa, valor 1 e valor 2 até o valor N são faixas de dados, basta usar uma faixa e o Excel vai retornar o valor presente líquido. Já a função TIR, taxa interna de retorno, a partir de uma estimativa inicial, que é 10%, e descontando os valores para que a soma deles todos descontados seja igual ao do investimento. Ou seja, a soma de todos os valores negativos e todos os positivos vão ser descontados a uma taxa, de forma que o valor inicial do projeto seja zero, o que constitui fazer com que todos os fluxos de caixa sejam suficientes para pagar o investimento. Voltando aqui na função TIR, você pega valores, que é uma série numérica, uma faixa de dados, e ela vai te dar a taxa de juros que faz o valor presente líquido ser zero. Então vamos dizer que a gente tem dois projetos, projeto 1 e projeto 2. Todos dois têm um investimento inicial de 1.000. O projeto 1, ele gera 500, 400, 300 e 100. Vê que ele dá lucros decrescentes, como se fosse uma empresa de exploração de minérios, por exemplo, que vai se exaurindo ao longo dos anos. Enquanto o projeto 2 dá lucros crescentes. Ele começa com 100, 300, 400, 600, o que pode constituir, por exemplo, uma empresa de exploração de petróleo, que vai aumentando o valor de petróleo tirado. Qual dos dois projetos é mais rentável? Usando VPL e TIR, você pode verificar. Vamos ver como isso funciona no Excel. Então, eu estou aqui no Excel, onde os projetos 1 e 2 foram transferidos para a planilha com os valores citados aqui na nossa videoaula, e eu coloquei na célula B1 o valor de 10%, que seria o custo de oportunidade para financiar este capital. Em março de 2023, que é quando estamos, e cientes que estamos vivendo um ciclo inflacionário, é possível se fazer um investimento de renda fixa em que você obtenha entre 1,1 e 1,2 por mês líquido, o que vai dar anualmente cerca de 15% de oportunidade. Então você poderia ver esse valor como uma meta para a rentabilidade do projeto. Mas se você está pegando dinheiro a 10% ao ano, que é uma taxa de menos de 1% ao mês, este valor será utilizado para depreciar cada uma dessas parcelas do período que se encontra para o período zero, somar todas e calcular o valor presente líquido. Para fazer isso, eu clico na célula do valor presente líquido, clico no botão FX para chamar a caixa de diálogo Inserir função, seleciono a categoria financeira, rolo para baixo, encontro a função VPL, valor presente líquido, e clico em OK para abrir a caixa de diálogo Argumentos da função. No argumento taxa, eu clico na célula B1, pressiono F4 para fixar essa célula de forma que eu possa copiar esta fórmula para o projeto 2. Clico em valor 1 e seleciono as entradas e saídas de caixa do projeto 1. E ele já me dá aqui o valor futuro deste projeto.
está aqui, 71,65. E agora eu posso copiar esta função, clicar abaixo do projeto 2 e colar. E o projeto 2 deu 44,71. Observe que o projeto 1, mesmo sendo decrescente, ele gera um fluxo líquido. Vamos supor que esses períodos sejam décadas e estes valores sejam bilhões de dólares, então aqui teríamos um lucro razoável, certo? Se forem milhões de dólares, também teríamos um bom lucro em 4 períodos, não é? Enquanto o projeto 2 dá um lucro quase à metade. Apenas sobre essa ótica, o projeto 1 deveria ser escolhido. A segunda informação que podemos tirar destes fluxos de caixa é qual é a taxa que faz decrescer este valor a zero. Ela dará mais de 10%, já que os VPLs deram positivo. Então, eu vou clicar na célula que vai receber a taxa interna de retorno, clicar no botão FX, já estou com a categoria financeira selecionada, rolar até o fim, selecionar a função tira e clicar OK. Na caixa de diálogo argumentos da função, basta marcar o fluxo de caixa desta função e ele me dá uma taxa de 14,488 ou 14,49 mais ou menos. Vou clicar OK. Aqui está a taxa com uma casa decimal. E se eu copiar esta taxa aqui, colar embaixo, ela vai me dar 11,8 para o projeto 2. Sobre a ótica do TIR, ambos os projetos podem ser efetuados, porque ambos fornecem uma taxa interna de retorno superior à taxa utilizada para financiar o capital. Mas se eu botar, por exemplo, 11,7 aqui, eu vou zerar esse projeto ou chegar muito perto disso. Deu 2,15, 11,73, deu 1,4 e você vê que eu quase zero a taxa aqui, 75, já zerei, quase. Porque ela se aproxima muito da taxa pedida aqui, que é 11,7 alguma coisa. E se eu botar 14,5, vou zerar o de cima e o de baixo ficará negativo. Aqui está, porque eu estou depreciando mais. Há muitas considerações que possam ser feitas sobre a avaliação de projetos industriais. E eu vou me disponibilizar a produzir futuramente um curso de avaliação de projetos em que essas considerações possam ser melhores tratadas e você possa entender melhor como avaliar um projeto. Isso é tudo o que eu tinha para falar a você sobre como avaliar um projeto industrial, quais funções financeiras VPL e TIR, e eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Até lá, então!